Fala sério. Você clicou nesse vídeo achando que eu ia falar sobre leitura, né? Então você achou errado, porque hoje eu vou falar sobre hábitos inusitados que vão aumentar a sua inteligência. Então, fica aí, senta, fica confortável, pega a sua cervejinha e vamos lá, tá bom? O que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com aumentar a sua inteligência? Vamos deixar isso claro direto. Aumentar a sua inteligência eu separei como de forma direta ou de forma indireta, ou seja, duas formas diferentes de que esses hábitos podem aumentar a sua inteligência. A forma direta, eu estou falando de capacidade cognitiva, né? Sua capacidade de lembrar das coisas, de reter o conhecimento que você aprende, realmente a sua inteligência, né? Se a gente considerar inteligência, né, que vem do latim intelligere, eu sei lá, eu inventei isso aqui, talvez eu esteja certo na verdade, mas eu meio que eu caguei eu inventei esse título em latim, essa raiz da palavra, é uma etimologia fictícia. Inteligência vem de você, é o conhecimento das conexões, o conhecimento de como as coisas estão interligadas. Então, quando eu falo sobre inteligência e capacidade cognitiva, o que eu estou falando basicamente é a sua capacidade de observar uma série de coisas interconectadas e extrair delas um modelo mental que te permite entender como alguma coisa funciona, como ela se conecta com outras coisas e como você pode usar aquilo para o seu benefício ou para o benefício do bem comum. Né? Ficou meio complicado, deixa eu dar um exemplo rápido. Né? Se você entende como o corpo humano funciona, como o sistema digestivo do corpo funciona, ou seja, você tem uma inteligência daquilo, você sabe como ele funciona, você sabe como ele se comunica com o resto do corpo, você sabe como chegar até esse sistema digestivo, ou seja, você pode fazer um remédio, né? Você pode, né, óbvio, em conjunto com outras habilidades, você pode fazer um remédio que vai melhorar o funcionamento daquele sistema digestivo. É basicamente isso que eu quero dizer com inteligência e com capacidade cognitiva. De forma indireta, eu estou falando de todas as coisas que contribuem com a melhora do funcionamento dessa capacidade direta. Da capacidade de aprendizado, capacidade de memória, de inteligência bruta, de QI. Ou seja, coisas que vão melhorar o seu foco, a sua concentração, né, a sua disposição, a sua energia para estudar. São coisas que elas não diretamente te deixam mais inteligente, mas elas indiretamente melhoram a sua capacidade de aumentar a sua inteligência, de forma direta. Então eu tenho 7 hábitos. Né? 7 hábitos. Não tem meio que sem querer foram esses 7 hábitos, eu tenho certeza que tem mais, isso aqui foi só alguns que eu consegui pensar e que eu acho interessantes e que eu já, né, faço na minha vida e que são realmente úteis e bons para te deixar mais esperto. Né? E a cerveja não é um deles, inclusive eu acho que seja um pouco do contrário, porque você perde de certa forma um pouco da sua do sharpness, né, você perde um pouco da lâmina, assim, do fio na navalha do bagulho. Eu não sei, eu desaprendi a falar português quando eu tomo uma cervejinha. Baixo uma Guinness, eu viro irlandês e eu não sei falar mais português. Mas eu sempre bebo antes dos vídeos, que é pra descer um pouco no nível de vocês. Mãe, é brincadeira, eu não bebo em todos os vídeos. Ela fica preocupada, porque eu apareço bebendo, mas fica tranquila. Eu não bebo todos os vídeos, isso aqui é só uma exceção. É que eu gravo vários de uma vez, e aí às vezes eu tô tomando alguma coisa, entendeu? Porra, também ninguém é de ferro, né? Beleza. Tendo esse adendo feito. O primeiro deles, vocês vão ver na thumbnail do vídeo, cochilar. Eu gosto de cochilar. Final de semana eu faço o quê? Eu acordo cedo, né? Meio que naturalmente, porque eu tô acostumado, porque eu acordo cedo durante a semana. Eu acordo cedo no final de semana, né? Vou fazer minhas coisas, tomo meu café, faço minhas paradas, tudo, leio, trabalho pra que nem um cachorro, né? Vou na academia, vou na missa, essas porra toda. À tarde, meu amigo, eu dou aqueles 20 minutinhos. 20 minutinhos. Você bota 30 no despertador, você bota 30 no alarme, porque, porra, leva um tempinho pra você cair no sono. E aí, pra dar 20 minutos mesmo. Bota 30 minutinhos no alarme, você vai ter aquele cochilão de 20 minutos. E tu vai acordar se sentindo o Superman, entendeu? Foi dormir Clark Kent, foi dormir. Acordou o Superman, 1500 de testosterona, boladaço, pronto pra, porra, derrubar e massacrar tudo que ele vier na frente dele, destruir o dia. Então, cochilar é maravilhoso. Eu não classifiquei se esses hábitos aumentam de forma direta, indireta, também, se foda também, vocês usem a imaginação de vocês. Mas cochilar te dá mais energia. Né? Cochilar de dormir, né? Dormir é essencial para a sua função cognitiva, para você
né, os processos do cérebro, o cérebro se organiza de uma forma diferente, você de fato aprende quando está dormindo. Todo mundo já teve essa experiência de não estar conseguindo fazer uma coisa, e aí você vai dormir, no dia seguinte você acorda, você consegue fazer o negócio. É porque o seu cérebro está trabalhando enquanto está dormindo para fixar as coisas que você aprendeu ou ouviu durante o dia, por exemplo. Então, dar aquela cochilada é como você ter um pouquinho dos benefícios de dormir à noite, só que no período da tarde. Te dá mais um gás para você continuar fazendo as coisas na pegada, beleza? O segundo hábito, que na minha opinião é ainda mais inusitado que o primeiro, é ainda mais menos falado, é ainda menos falado do que o primeiro, que é apreciar arte. Agora você vai achar estranho, cara. Agora a pessoa olha pra mim e ela fala assim, caralho, esse cara tá maluco, velho. A cerveja subiu pra cabeça, ele tá louco, ele não sabe o que tá falando. Como assim? Apreciar arte, o que ele tá falando? Eu vou ficar, pô, vendo pintura, ouvindo música. E aí isso vai me deixar mais inteligente? Como assim? Pra isso eu vou ter que dar um passo pra trás, cara. E eu vou ter que entrar um pouco filosoficamente nesse negócio. Então fica comigo, tá bom? Vai ficar um pouco complexo, talvez, mas daqui a pouco vai melhorar, né? Existem basicamente 3 etapas, né? Vamos dizer assim, existem 3 etapas, né? Eu digo, óbvio que eu não sou nenhum filósofo, nem porra nenhuma, assim, eu sou só um merda qualquer que lê uma meia dúzia de livro aí e consegue falar umas paradinhas que as outras pessoas acham inteligente. Eu sou tão impressionante quanto uma minhoca. Então, existem meio que 3 etapas, 3, né, degraus quando a gente fala sobre uma depuração de ideias, né? Sobre o nosso conhecimento da realidade. E conhecimento de algumas realidades que a gente tem contato com. A primeira delas é a visão poética, né? É uma visão poética das coisas. O que isso significa? Que durante essa fase poética, o que a gente está tentando fazer ainda é estabilizar os símbolos. Ou seja, a gente olhar para o mundo e a gente meio que conseguir criar uma imagem de certas realidades que são mais complexas e são mais imateriais, né? Óbvio que você vê uma árvore, não precisa de muita poesia para saber a imagem de uma árvore, né? Óbvio que se a gente for falar sobre alguns processos da árvore, né, sobre o negócio do crescimento, do florescimento, é uma coisa um pouquinho mais profunda, né? A gente pode tocar em outras coisas que são um pouco mais profundas do que só a árvore materialmente. Mas vamos pensar, por exemplo, o que é o amor, o que é a inveja, o que é a raiva, o que é a ganância, o que é a gula, o que é a preguiça, o que é a inveja. Isso são todas realidades que existem e através da poesia, ou seja, através da arte, a gente estabiliza esses símbolos no nosso imaginário, no nosso eu, né? A gente consegue criar uma imagem do que são essas coisas. É para isso que serve a arte, é para isso que serve a poesia. Esse é o papel do artista, estabilizar os símbolos. Depois disso, né, tem a visão retórica e depois uma visão dialética. A gente não vai entrar nisso agora, porque senão esse vídeo vai ficar com 49 milhões de minutos. E não é esse que eu quero. Então, quando você, vamos lá, sabendo que existe essa visão poética, isso é uma coisa que foi meio abandonada, né? Essa visão simbólica e poética, ela foi uma coisa que foi meio que abandonada pelo homem moderno. Né? A gente não vê o mundo de forma simbólica, a gente não consegue enxergar a poesia, a simbólica das coisas, a gente só vê as coisas, né, do jeito material, cientificista, né, meio raso que as coisas são, né? Então, quando você desenvolve essa habilidade de apreciar a arte, você fica mais inteligente porque você começa a, de fato, no seu eu, na sua mente, você começa a estabilizar os símbolos. Você consegue ver a realidade de uma forma um pouco mais clara. E todo mundo sabe, todo mundo que já me escutou falando, sabe que para você ficar mais inteligente, para que você consiga aprender, para que você consiga ter, de fato, uma vida plena, satisfatória, digna, você tem que conseguir enxergar a realidade de forma objetiva, né? Se você já leu qualquer outra pessoa, não precisa nem ser eu, né? Qualquer negócio de estoicismo, de filosofia, de budismo, de sei lá, até mesmo muito da religião cristã, mas as pessoas elas meio que não chegam nesse nível, nessa profundidade, né? O cristianismo tem também muito disso, que é você tem que ver a realidade de forma objetiva, né? É o que São Tomás de Aquino chamava de solertia, né? S-O-L-E-R-T-I-A, solertia, que significa uma visão clara e objetiva da realidade. Então, ao apreciar a arte, a gente vai estabilizando esses símbolos na nossa mente e a gente se torna mais inteligente, né? Porque você vai
entendendo melhor, você é meio que uma forma de autoconhecimento. Você vai a observar uma certa pintura, uma certa escultura, ouvir uma certa música, você meio que ordena alguma coisa dentro de si, você adquire um certo autoconhecimento dentro de si, o que te permite enxergar melhor e mais claramente o mundo, o que te torna mais inteligente. Então, apreciar arte é o tipo de coisa que pouca gente fala sobre, mas, de fato, objetivamente, vai te deixar mais esperto. Terceira coisa já é um pouco mais simples, que é a caminhada. É uma coisa que, se você pegar todas os grandes gênios, as grandes figuras, as grandes mentes, artistas, filósofos, cientistas, todos eles andavam muito, cara. É na moral mesmo, assim. Mozart, ele passava horas por dia andando, ou Beethoven, algum dos dois. Eu lembro que eu li um livro chamado The Daily Habits, alguma coisa assim, Os Hábitos Diários. E ele fala sobre 300 e poucas grandes figuras da história, né? Então, você tem o Benjamin Franklin, você tem Einstein, você tem Mozart, você tem Beethoven, todo um monte de caras famosos, o Van Gogh, e ele fala sobre o dia a dia dessas pessoas. E todas, cara, a maior parte delas caminha. Muito. Simplesmente vai andando. Sei lá o que acontece, cara. Não sei te explicar também. Não sei se, porra, você vai exercendo o corpo e a mente vai clareando. Não sei se você vai. Sei lá. Eu não entendo qual que é a brisa exatamente. Deve ter algum motivo científico, filosófico foda, mas eu não tô ligado. Mas isso é uma coisa que eu noto em mim mesmo. Né? Sempre que eu saio pra andar, eu tenho ideia. Né? Sempre que eu tô andando por aí, às vezes, né? Só tranquilo, né? Passeando no parque, não sei o quê. Eu tenho ideia de vídeo, eu tenho ideia de trabalho, eu tenho ideia de anúncio, eu tenho ideia de conteúdo. Eu sempre vou, porra, essas coisas vêm quando você tá andando, né? Então é muito interessante. Caminhada é um hábito legal de você ter. É bom pra sua saúde, bom pra sua mente. O quarto deles é o silêncio. Né? Isso aqui é uma coisa que é brutalmente presente em toda a tradição filosófica religiosa que você pode imaginar. Toda tradição religiosa que tem o mínimo de seriedade, que tem o mínimo de realmente de profundidade filosófica, intelectual, o silêncio é uma parte essencial do processo. O silêncio é uma parte fundamental da prática religiosa, da prática espiritual, de você cultivar uma vida interior e de você se tornar, de fato, mais inteligente. Porque o silêncio é através do silêncio que você consegue dar um respiro para o seu eu, para sua mente, trabalhar nas próprias questões e trabalhar nas coisas que ela realmente pensa. Se você está sempre se distraindo, né? Se você está sempre se entuchando de informação nova, de coisas novas o tempo todo, o que vai acontecer é que você nunca vai processar de fato as coisas que tem dentro de você, você nunca vai entender o que tem dentro de você. Você vai estar sempre colocando um band-aid em cima do corte, né? E aí, um corte grande, tá, porra, jorrando sangue, você vai lá e mete um band-aid, que é uma distração. Aí você vai e mete vários band-aid em cima, eles vão simplesmente, né, ficando ensopados ali, caindo do seu braço. Porque não adianta, você tem que ficar em silêncio. O silêncio, ele é como se você fizesse a sutura daquele ferimento, daquele machucado, daquele corte, e ele vai cicatrizar depois daquilo ali. Então o silêncio é por meio do silêncio, né? Tem um livro Imitação de Cristo que ele fala que Deus fala com nós no silêncio. Até você pega a história do próprio Cristo, de 40 dias no deserto. Né? Você pega na mitologia grega, Zeus, ele vai para o exílio. Né? Ele passa da infância até a vida adulta no exílio, enquanto os ciclopes forjam a arma que ele vai usar para entrar em revolta contra o pai dele. Essa é a história de Zeus. Ele passa uma boa parte da vida dele calando a porra da boca no exílio. Né? Inclusive, se você pegar os manuais de estudo antigos, cara, se você pega os manuais de estudo da Idade Média, né, de como ler, por exemplo, né, os grandes doutores da igreja, eles sempre fizeram escreveram muito sobre como você lê as escrituras, como você lê a Bíblia, o Evangelho, essas coisas. Isso serve para várias outras coisas interessantes também, não é só para questão de religião. E eles falam que, assim, você tem que ter uma leitura contemplativa. Né? A vida contemplativa, ela só acontece no silêncio. Então você lê, e você cala a boca e fica ali em silêncio, absorvendo aquilo que você leu. Né? Não pensando no assunto ativamente, não tentando desvendar o que você viu, não tentando analisar ou se distraindo ou pensando em outras coisas, mas você fica em silêncio, só contemplando aquilo que você leu. E aquilo vai criando uma impressão dentro de você, né? Então, através do silêncio,
a gente consegue chegar em diferentes níveis de profundidade dentro do nosso próprio espírito, certo? E antes da gente passar para o próximo, eu tenho um plug descarado para fazer aqui para vocês, que é do meu próprio produto, do curso Fábrica de Mestres. Então, se você quer aprender, se você quer estudar, se você quer, né, adquirir habilidades e você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer, você não sabe, você sempre começa as coisas e você meio que desiste porque você se frustra, porque tem muita coisa, você não sabe por onde começar e como se organizar, e eu te ensino a criar planos de estudo para aprender praticamente qualquer coisa sozinho em um período ali de 3, 9 meses. Né? Eu acredito que qualquer habilidade que você quiser aprender, você consegue desenvolver em, né, 6 meses a 1 ano, sei lá, por aí. E para você fazer isso, você precisa de um método. Você quer aprender um método completo, comprovado, auditado, testado, para fazer planos de estudo, para conseguir estudar melhor, para conseguir aprender, para finalmente conseguir tirar suas ideias do papel e aprender as coisas que você precisa fazer para melhorar a sua vida. Clica aqui embaixo, tem o link, vai lá, compra e aprende, porque tá barato pra caralho, beleza? Então, cada compra que você fizer ajuda uma pessoa necessitada a manter a luz da casa acesa, no caso sou eu e a minha casa. Então, vamos para o próximo. O trabalho manual é o quinto hábito, cara. O trabalho manual é o quinto hábito, porque o trabalho manual, da mesma forma que o silêncio, da mesma forma que apreciar a arte, da mesma forma que... Acho que é isso aí, ele te conecta com a realidade, entendeu? Ele te conecta com uma objetividade da realidade, senão você fica muito preso dentro da sua própria cabeça. Se você fica muito preso na sua própria cabeça, você começa a acreditar nos seus pensamentos geralmente são merda, seus pensamentos geralmente estão errados. Né? Se você tem uma impressão, né, se você tem um sentimento, se você tem uma, né, porra, bate uma viagem, geralmente, né, as suas ansiedades, você tá pensando merda porque essas coisas não vão acontecer. É só viagem na sua cabeça. E quando a gente faz um trabalho manual, não tem como você ficar relativizando, não tem como você ficar viajando, não tem como você ficar, porra, pensando nos poréns, nos sis, nas ansiedades da sua vida, nos problemas que você tem. Porque se você não montar a cadeira direito, quando alguém sentar, ela vai cair, né? Então, não necessariamente você trabalhar manualmente de fato, né? Mas, sei lá, aprende a fazer umas paradas, aprende a, porra, a fazer móvel, aprende a carpir um lote, aprende a subir um muro, né? Trabalha com manual, sei lá, se não seja isso, não for isso, academia, cara, né? Academia, vai ficar mais forte, faz luta, faz coisas com a sua mão e faz coisas com o seu corpo, né? Coisas que elas meio que produzem uma coisa fora de você mesmo, cara. Eu acho até, sei lá, até mesmo, não sei, fotografia, até mesmo pintura, porque pintura você tá pintando com com a mão, né? É um trabalho manual, né? Escrever é um trabalho manual, assim, você tá fazendo com as suas próprias mãos, não é você digitando num computador, ou você, sei lá, simplesmente sentado no seu quarto pensando nas coisas, ou se distraindo com outras coisas e você ali no TikTok, né? Então você desenvolve uns hábitos legais, né? Você desenvolve hábitos legais, você aprende uma coisa útil e você fica mais esperto no processo. O sexto é a famosa, o que chamamos popularmente no belíssimo estado de São Paulo, de resenha. Eu não sei se isso é uma coisa paulista, eu não sei se o Brasil inteiro chama de resenha. Eu sei lá, eu sou um desconectado completo do mundo e eu moro fora do Brasil, então não tem nem como eu saber disso pelas pessoas em volta de mim. Mas a resenha é quando você junta com alguns amigos para trocar uma ideia sem nenhum objetivo específico, né? Quando você toma uma cervejinha no bar e você vai trocando uma ideia sem compromisso. E isso aqui, cara, é interessante, porque mesmo se você só fala um monte de merda, de vez em quando ainda vai escapar umas coisinhas interessantes dali da conversa, entendeu? Vocês vão ter aqueles momentos, aqueles pockets, aqueles bolsos de seriedade no meio da merda que vocês estão falando. Aqueles papos profundos e filosóficos absolutamente do nada. E ali que você vai descobrir de fato se você sabe do que você está falando. Porque os seus amigos, eles não querem, eles não têm a intenção de ser... eles não têm a obrigação de ser educadinhos com você, né? De ser, porra, politicamente corretos e diversidade e inclusão com você. Eles vão falar na sua cara se o que você tá falando é uma pazona de merda e não faz o menor sentido. E então é na resenha que você descobre se você sabe do que você tá falando ou se você tá cheio de bosta na cabeça. Né? Ou se você de fato não aprendeu porra nenhuma. Porque às vezes você fala uma coisa, porra, cara, isso me lembra de tal coisa. E o cara vai te perguntar, não, explica aí, o que é isso? E aí agora o bicho pega. Porque se você não de fato aprendeu, você não vai conseguir explicar direito
e ele não vai entender, e ele vai falar que você é um retardado, porque você não sabe do que você está falando. Então, a resenha é onde, de fato, né, como diz aquela frase, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem, né? A mente afia a mente. Então, é nesse embate de ideias, nesse embate de... Não no embate, de certa forma, mas nesse atrito entre ideias que você tem grandes revelações, que você tem grandes, o que eles chamam de breakthroughs, né? Que você tem umas evoluções enormes. E por último, algo que é meio contraditório, né? Que é um pouco esquisito que vocês vão achar na humilde opinião de vocês, baseado nas outras coisas que eu já disse nesse canal do YouTube, que é consumir conteúdo inútil, né? Então, você passar 5 horas por dia no YouTube, o que eu tô te falando agora, é que isso está te deixando mais inteligente, né? Não que isso seja bom pra você, e não que você tenha que fazer isso o tempo todo. Eu acho que existem períodos que você tá consumindo mais conteúdo, isso pelo menos é o que eu observo na minha vida. Porque para produzir conteúdo, você tem que consumir muito conteúdo, né? Para você ler um livro, você tem que ter lido muitos outros livros. Então, quando você está consumindo muito conteúdo, você está sempre tem ideias passando pela sua cabeça, você está sempre pensando nas coisas, você está sempre vendo as coisas por pontos de vista diferentes, por raciocínios diferentes, ideias diferentes, aquilo está sempre, né? Sempre concatenando ali dentro da sua mente. E isso é muito bom para você. Né? Isso te deixa de fato mais inteligente, porque você aprende. Às vezes você passa a semana inteira vendo conteúdo, você assiste, 20 horas de vídeo no YouTube, mas tem 2 ou 3 coisinhas que elas conectam com você. Né? Que elas registram na sua cabeça. E aí você pega essa coisa que você ouviu ali, meio de rabo de ouvido, tu pega uma coisa aqui, aí tu conecta com outra coisa ali, esse outro negócio que você já tava pensando, e você, puta, cara, isso encaixa muito bem. Porra, agora faz sentido, agora eu entendi essa coisa. É como se você estivesse montando um quebra-cabeça enorme, que você não sabe como vai ficar no final, você não sabe como termina, você não tem a imagem pronta, né? Mas de vez em quando você... Caralho, essa peça encaixa aqui. Faz sentido. E às vezes a peça está errada, você vai ter que tirar no futuro, tirar a peça e colocar por outra. Às vezes você pôs na ordem errada, mas é um quebra-cabeça enorme que leva a sua vida inteira para montar e você não sabe qual que é a imagem que ele vai formar no final. Então você não sabe nem você não sabe nem dizer se tá no caminho certo. A única coisa que você pode fazer é continuar montando ele. E esse consumo de conteúdo, às vezes ele pode parecer inútil, às vezes ele pode parecer fútil, às vezes ele pode parecer superficial, né? Que sabe, você devia estar produzindo, né? Fazendo conteúdo e trabalhando, mas esse momento de contemplação, de tédio, de simplesmente absorver conteúdo, de absorver informação, ele é muito bom para você sim, né? Um equilíbrio, né? A virtude está sempre no meio, um equilíbrio é sempre importante, mas não deixe que as pessoas falem que você consumir conteúdo educacional na internet. Não é óbvio que eu não tô falando de ver, vídeo do Lucas Neto, do MrBeast. Eu tô falando de você consumir conteúdo educacional, né? Às vezes vai parecer que você tá, por que eu tô vendo isso aqui de novo? Essas mesmas coisas, esses mesmos assuntos, essas mesmas entrevistas, conversas. Por que eu tô vendo isso aqui? Mas às vezes você vai descobrir e você só não clicou ainda o que você sabe, o que você tá aprendendo daquilo, beleza? Então... eu vou ficar por aqui hoje, né? Se você gostou desse vídeo, compartilha, compra o meu curso e eu vejo você na próxima, tá bom? Tchau!